Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal e já peço para você ficar ligado no vídeo de hoje que tem muita informação para trazer para a família aí. Então ó, já deixa aquele joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda e ativa aqui ó o sininho de notificações para sempre receber os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos forem postados, né, forem ao ar, e também você aí tá participando do sorteio das camisas do Vasco todo final de semana antes da bola rolar aí para os jogos do Vasco. É só estar inscrito no canal com o sininho ativado e tá inscrito aqui ó no nosso novo canal nesse botãozinho Futebol e Papo Furado, beleza? Então no vídeo de hoje aí vamos falar um pouquinho do Sub-20 do Vasco. Tem duas novidades em relação ao Sub-20, partida nessa quarta-feira na qual o Vasco busca a liderança do Campeonato Brasileiro e contratação. O Vasco aí contratou mais um jogador, então vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a partida contra a Chapecoense. O Lucha ali já está fazendo, né, um sketch da equipe titular, então vamos trazer isso aqui para vocês no vídeo de hoje também e falar sobre assuntos importantes. Primeiro deles aí, ações na justiça, reforma do estatuto que tem aí em relação à mudança, né, para voto direto, e também sobre a questão de saída de jogadores, venda de jogador e contratação de atletas aí que o Vasco poderia estar tentando. Então ó, fica ligado, assistam até o final, não esqueçam de compartilhar o vídeo também nos seus grupos de Zap, Facebook, Telegram, porque quanto mais vascaíno bem informado, mais a gente pode cobrar a nossa diretoria aí por melhorias no Vasco no futuro. Demorou? Então ó, deixa aquele joinha e vamos começar o vídeo aqui falando de Vasco e Chapecoense, né? O Vasco aí que tem essa partida importantíssima que fecha aí o primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada do primeiro turno, e seria muito importante que o Vasco conseguisse essa vitória, né? Chegasse ali aos 23 pontos, praticamente chegava ali metade daqueles teóricos 45 pontos, né, que o time precisa para ficar tranquilo em relação ao rebaixamento. Então vamos torcer para que o Vasco consiga essa segunda vitória fora de casa, um número muito baixo, né? O Vasco que só conseguiu ganhar o Goiás esse ano jogando fora de casa e não ganhava desde 2017 numa partida contra o Cruzeiro, mas não faltaram oportunidades. O Vasco fez boas partidas fora de casa contra o próprio Cruzeiro, né? Desperdiçou oportunidades. E agora temos que buscar esse êxito aí, temos que buscar esses 3 pontos. É um jogo de 6 pontos, é um adversário que está na zona de rebaixamento. Então, se o Vasco ganha, o Vasco abre 9 pontos da Chapecoense, abre ali 3 vitórias de diferença, um número de pontos muito grande. E se o Vasco perde da Chapecoense, esse número fica ali muito mais curto, né? Cai para 3 pontos de diferença. Então é importantíssimo que, primeiro, a gente vença e, segundo, que a gente vença bem, convença o torcedor, volte a jogar um bom futebol. E para isso acontecer, o Lucha está trabalhando, está estudando o nosso adversário, já deixou claro aí que vai contar com as presenças do Thales Magno e também do Richard, né, o retorno desses dois jogadores aí para a partida do final de semana. E tem dúvidas ainda, tem dúvidas ali para a montagem da equipe, tem dúvida na lateral direita, não sabe se vai com Cáceres ou se vai com um garoto da base, tem dúvida no ataque, não sabe se entra com o Rossi ou se entra com o Cleiton, mas até o final dessa semana tenho certeza que o Lucha vai acertar a equipe e a gente vai buscar a vitória. E mais uma vez, lembrando a todos vocês que todo jogo do Vasco a gente entra ao vivo aqui no canal, faltando 1 hora para a partida começar, com o sorteio de 3 camisas do Vasco, uma primeira, uma segunda e uma terceira uniforme. E para participar basta estar inscrito no canal com o sininho de notificações ativado e tá aqui ó, inscrito no nosso novo canal, nesse botãozinho aqui no canto da tela. Agora vamos falar de questão do Sub-20, né? O Vasco nessa quarta-feira encara o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco aí que busca a liderança, a primeira colocação na tabela. Estamos em segundo colocado nesse momento. Com uma vitória a gente pode alcançar o topo da tabela. A garotada esse ano só está dando orgulho para o torcedor vascaíno. Vasco aí vem tendo um ano 2019 sensacional na base, né? Chegamos na final da Copa São Paulo, estamos na final da Taça Rio, estamos aí buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. Então excelente os resultados da garotada, tanto é
que o próprio treinador Vanderlei Luxemburgo vem aí puxando muito jogador já para o time profissional, né? Vem observando, muitos garotos aí já são observados, né, no time de cima, então com certeza a gente busca essa vitória aí contra o Fluminense. O jogo acontece nessa quarta-feira às 11 da manhã e assim que acabar o jogo a gente vai colocar os gols e melhores momentos da partida para vocês lá no nosso novo canal Futebol e Papo Furado, para vocês poderem assistir também. E agora falar aí de outros assuntos, né? Mercado da bola, jogador saindo, jogador que fica, jogador que pode ser vendido, jogador que está colocando o Vasco na justiça também. Então, em relação a isso, é o seguinte: tiveram aí hoje duas ações, né? Duas coisas acontecendo em relação a ex-jogadores do Vasco. O primeiro deles, o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo cobra 2 milhões de reais do Vasco aí, devido a salários atrasados, imagem, FGTS. E outra questão aí importante é a do Diego Souza, né? Toda aquela questão que envolveu a saída do Diego Souza do Vasco, compra, venda. Tem um intermediário da negociação que está cobrando nada mais, nada menos que 2,2 milhões de reais, ou seja, 2 milhões e 200 mil reais do Vasco também na justiça. Então isso aí mostra que, infelizmente, as diretorias do Vasco, a antiga diretoria, a atual diretoria, eles tratam os atletas, eles tratam aí jogadores, eles tratam negociações de forma completamente incompetente. E aí quem sofre com isso é o clube, ou seja, quase 5 milhões de reais que o Vasco está brigando na justiça de novo. Então é incompetência realmente muito grande. A gente fica na expectativa para que no futuro a gente não seja aí matéria de jornal por esse tipo de coisa, né? Então, infelizmente, questão do Diego Souza, não é nem o Diego Souza, acho que é um intermediário da venda do atleta que está cobrando o Vasco, e o Thiago Galhardo, realmente, que está cobrando o Vasco também na justiça por questões aí financeiras de não ter recebido, e outros, como a gente sabe, vários e vários outros jogadores. Tem gente que vai xingar os jogadores, mas galera, a culpa não é do jogador se ele não recebeu. O cara assinou um contrato com o clube, é que nem você assinar um contrato aí com o seu empregador. O cara, você vai querer receber o seu salário, você vai querer receber o que você tem direito. Então, jogador nada mais é do que um empregado. Então ele tem direito sim de receber. Se ele assinou um contrato e não recebeu, obviamente que ele vai colocar a empresa na justiça. No caso, o Vasco aí sendo aí punido mais uma vez por incompetência da atual gestão de Alexandre Campelo e por gestões anteriores de Roberto Dinamite, de Eurico Miranda. Então, infelizmente, a gente sofre hoje muito com isso também. E agora falar em relação ao mercado da bola, né? Várias coisas acontecendo nos bastidores. Parece que o Bruno César aí aguarda sim uma proposta do futebol árabe. Pode ser que o Vasco consiga se livrar do Bruno César aí, que tem um salário muito alto dentro do nosso atual elenco. Então pode ser que o Vasco consiga dar uma respirada, caso realmente consiga liberar o Bruno César aí. Obviamente o Vasco não espera receber nenhum tipo de benefício financeiro caso ele receba alguma proposta, liberaria o jogador. Então pode ser que aconteça isso aí nos próximos dias. Fiquem ligados. Em relação ao Valdívia, a chance é muito pequena dele sair do Vasco, deve continuar pelo menos até o final do ano aí por empréstimo, e no final do ano ele retorna, né, ao seu clube de origem. Em relação ao Cueva, o André Mazuco, diretor de futebol do Vasco, hoje já descartou a negociação, falou que o Vasco não tem interesse, não tem aí intenção de contratar o jogador, e foi o que eu falei hoje de manhã, né? Não teria menor realmente sentido o Vasco querer contratar um jogador que tem salário de 600 mil reais por mês. Isso aí é uma ilusão, realmente não tem a menor condição disso estar acontecendo. Em relação a outras situações, o Lucas Santos, como a gente sabe, que está no CSKA, emprestado até o final do ano. Ontem, inclusive, fez gol de falta, um golaço, né? Atuando já com a camisa do CSKA, e parece que o clube russo já definiu que vai realmente investir no jogador, está disposto ali a pagar os 5 milhões de euros, que é ali o preço, né, fixado pela compra do Lucas Santos. Então provavelmente veremos no final do ano, né, o time russo arcando ali com essa grana. A grana entraria no Vasco, né? Grande parte do dinheiro seria destinado ao Vasco, nem todo, porque o atleta não é todo do Vasco da Gama, mas com certeza já seria aí uma coisa que ajudaria nessa asfixia financeira que o Vasco vive hoje. Então vamos esperar e vamos ver realmente aí se isso aí vai estar acontecendo. E o Vasco contratou mais um jogador, né? O Vasco trouxe aí mais um atleta, um
um jogador do Sub-20, contratou um lateral esquerdo, o nome do jogador é Rodrigo Gaia, vindo aí da Chapecoense, é um garoto que se destacou lá e agora chega ao Vasco para poder se juntar ali à garotada do Sub-20. O Vasco vem fazendo isso com constância, né? Trazendo jogadores para base, Sub-17, Sub-20. Foi o que eu falei, já que o Vasco não tem condições de contratar jogadores profissionais, tá certo, tem que investir na base. Se um jogador se destaca aí em algum clube do cenário nacional, o Vasco realmente tem que ir em cima, tem que tentar oferecer o que puder, né, para poder trazer esse tipo de jogador. E agora chega aí mais um lateral esquerdo para se juntar ao elenco do Sub-20, tá ali sendo, né, disponível não só para o time Sub-20, mas também para o profissional. Caso se destaque, tenha condições de subir e vestir a camisa profissional do Vasco, com certeza também poderia estar acontecendo. Então mais uma contratação aí que chega, Rodrigo Gaia, lateral esquerdo. E agora, antes de fechar o vídeo, falar aqui sobre a questão do voto direto, né? Ontem o Júlio Brandt, o membro da Sempre Vasco, pediu para o Roberto Monteiro, né? Pediu para o presidente da galera lá do Conselho, né, de Deliberativo do Vasco, ele é o presidente do Conselho Deliberativo, para mudar algumas coisas na questão da reforma do Estatuto. Antes, o nome indicado pela chapa da Sempre Vasco era o Leão, que é hoje em dia uma pessoa que está automaticamente ligada à diretoria do Vasco, estaria ali ligada ao Alexandre Campelo, não diretamente. O Leão ali tem posicionamento também muito próprio, é um cara ali que é um cara inteligente, gosta muito de ajudar o clube, porém ele não está mais ligado, né, diretamente à chapa do Júlio. E por isso o Júlio Brandt pediu a retirada do Carlos Leão da questão da reforma do Estatuto, porque ele não representaria os reais interesses da chapa Sempre Vasco, do Júlio Brandt e tudo mais. Então ele pediu a retirada do Carlos Leão e a entrada ali de um outro nome, né, que seria um nome ali um pouco polêmico, seria um nome ligado ao grupo, né, da Identidade Vasco, mas enfim, vamos apurar isso aí com mais detalhes para vocês. Vou tentar falar com o Leão durante o decorrer do dia de hoje, amanhã, para trazer novidades também, com o próprio Júlio Brandt, ver se eles dão uma palhinha sobre isso, porque é importante, né? É um assunto importante, que é o voto direto. Eu sei que é política, mas é chato, mas o voto direto pode mudar o futuro do nosso clube. Então vamos ficar ligados, vamos ver o que vai acontecer. Em breve a gente traz novidades aqui para vocês. Demorou? Então, ó, deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal aqui, ó, no botãozinho vermelho. Mais importante ainda, ativa o sininho de notificações e não esqueça, quem quiser participar do sorteio aí das 3 camisas do Vascão nesse final de semana, só se inscrever aqui, ó, nesse botãozinho aqui embaixo, Futebol e Papo Furado. Corre lá, se inscreva. E quem quiser virar membro do canal, corre aqui embaixo, botãozinho azul e branco, seja membro. A partir de R$ 1,99 por mês, você participa de sorteios exclusivos, lives exclusivas e vários outros benefícios aí que a gente traz para o torcedor vascaíno. Demorou? Então, ó, seja membro, se inscreva aqui no canal e é isso aí. Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco! Valeu, família, grande abraço!